Mas me avisa aí, né? Começou. Ah, tá bom. Então tá. Nós temos um assunto hoje aí que precisa, talvez mais ainda, da participação de vocês, tá? Porque é o seguinte, nós temos... Todo mundo já sabe, né? Todo mundo é bonzinho, legalzinho e caridosinho dentro da casa espírita, né? É lá nos bastidores, na vida íntima, na vida no trabalho, com os colegas, com o pessoal de casa, que o... Como que é que o rabo da porca entorta? É um negócio do rabo da torta, do rabo da porta, do rabo da porca, que meu pai falava que eu não lembro o que é. Desentortar o rabo da porca, sei lá o que é esse negócio. Se o pessoal do interior não souber, deve ser outra coisa. Então nós vamos, para começar esse assunto, nós vamos pedir proteção, tá legal? Porque esse assunto, ele também, evidentemente, interessa dois lados. Ele interessa aos nossos irmãos mentores, né? Espíritos que trabalham para Deus Jesus, e interessa muito para os espíritos que estão aí e aqui na casa de cada um de nós, tá? Que ficam ali brincando com a nossa cabeça, ficam nos atormentando, cutucando e fazendo a gente ter esses problemas domésticos, principalmente. Então nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus e vamos pedir a Deus, em nome de Jesus, que possamos ter conosco nossos irmãos espíritos protetores. E nós pedimos também a presença dos nossos irmãos médicos que possam, principalmente a equipe de Dr. Hans, possa cuidar de nós, da nossa saúde, pedindo já desde logo por Dona Inês, pela Marli e por todos nós do grupo e daqueles irmãos que por um motivo ou outro não estão participando da reunião, cuidando desses irmãos desencarnados que também passaram por problemas de saúde, muitas vezes do mesmo problema de saúde que está aí no diagnóstico da Dona Inês, e que fazem aumentar esses sintomas. E nós agradecemos a Deus Jesus, agradecemos a presença de todos, também dos instrutores e seus aprendizes, e ainda bem que estamos aqui, né? Depois de 3 anos, nós estamos todos vacinados, graças a Deus e graças a Jesus. Olha, é o seguinte, tem uma situação que é corriqueira, né? Eu não sei se vocês percebem, mas a questão acho que está nisso, tá? Na percepção. A maioria das vezes que nós nos irritamos, principalmente nos irritamos com quem está perto de nós. Vocês já perceberam isso? Que a gente se irrita com mais facilidade e muitas vezes chega a ser realmente grosseiro, principalmente com quem está perto, com quem vive conosco. Vocês já perceberam isso? Pois é. Tem um assunto nessa história aí muito interessante. Primeiro, por que a gente não arruma, vou falar no português mais popular, por que a gente não arruma tanta treta fora de casa como a gente arruma dentro de casa? Será que fora de casa a gente não é mais precavido? Né? Será que fora de casa a gente não tem um pouco mais de medo? E dentro de casa a gente não tem tanto medo assim de arrumar problema? Confusão e discussão? Então tem um lado aí que é meio esquisito, que não é exclusividade, tá? Mas é principalmente do homem. O homem geralmente ele é mais grosseiro dentro de casa, com a família, do que fora de casa. Eu, por exemplo, na época que eu era mais jovem, faz tempo, hein? Quando eu era mais jovem, faz tempo. Na época que eu era mais jovem, eu saía pelo bairro e o pessoal falava um monte de coisa linda e maravilhosa do meu pai. Mas ele falava tanta coisa boa do meu pai que eu achava que não era ele. Eu devo ser filho de outra pessoa, porque
cara que vocês estão descrevendo aí não é esse cara calminho, não. Né? Então, na verdade, nós temos situações que chegam assim às vias de, podemos chamar, talvez, até de verdadeiros déspotas dentro de casa. Isso acontece muito, viu? Nossos pais, os maridos, os irmãos, homens da família, costumam, como eu disse, não é exclusividade, mas costumam tratar as pessoas de dentro de casa com bastante rigor, ao ponto de certa grosseria, e que só não vai às vias de fato porque a mulher, ou a mãe, ou a irmã sai fora, viu? E o que costuma acontecer nessa situação, que vai chegando a extremo, são duas coisas principais. Ou acontece uma tragédia, ou acontece outra. A tragédia principal é uma agressão física, né? Um machucado grave ou até uma morte. E a menos grave é divórcio, separação, o desfazimento da família. E assim, nós temos muitos irmãos aí espíritas que não se incomodam muito também, e isso é um fator que aumenta essa estatística, é o álcool. Tem muita gente que é espírita e não acha que um aperitivozinho faz mal, né? Que uma bebidinha alcoólica não faz mal. Acontece que a bebida alcoólica, em qualquer quantidade, atrapalha totalmente o médium, tá? Pode falar o que quiser, pode dizer que está tudo sob controle, eu bebo todo dia um aperitivozinho, não sei o quê, mas é só um aperitivozinho na padaria, conversando com os amigos, vou para casa jantar. Vamos dizer assim, tá? Isso eu já presenciei várias vezes. E aí eu falo para a pessoa, mas não tem problema nenhum você beber um pouquinho todo dia, né? O problema não é esse. O problema é que você tem que ter coragem de colocar uma pessoa de sua total confiança para observar você quando você ficar uma semana sem fazer isso. Pede para ela observar como é o seu comportamento quando você ficar uma semana sem tomar aquele seu aperitivozinho no fim do dia. É claro, depois de ficar longos e longos meses fazendo isso todo dia, né? E a pessoa acaba ali sem perceber, ela acaba com um vício naquela situação ali. Mas voltando aos fatos, acontece que tem perto de vocês, perto de mim, perto de qualquer pessoa encarnada, um monte de espírito. E tem os outros que só se aproximam quando a gente faz algumas coisas. Então nós temos aí uma situação de pensamento, atos, atitudes e comportamento. Quando a gente observa tudo isso, a gente fica pensando, mas como que nós vamos fazer tudo isso se nós somos imperfeitos? Como que a gente vai controlar tudo isso? É o mesmo jeito que a gente controla tudo isso fora da casa, fora de casa, fora da residência. Por exemplo, camarada que costuma gritar com a mulher, com a esposa, dentro de casa, é claro, né? Cara que costuma gritar com a esposa dentro de casa. Vocês já prestaram atenção que às vezes você pode conhecer aí na sua intimidade alguns relatos de pessoas, de mulheres, irmão, parente, tia, que depois de muito tempo, você fica sabendo que separaram porque o cara estava violento, insuportável, grosso, mal educado e até violentamente físico, né? Fisicamente falando, né? De violência. Aí você para, nossa, mas o fulano? Aí você começa a avaliar, você nunca viu isso. Você nunca viu ele fazendo isso fora de casa. Por exemplo, o cara que é assim, dentro de casa, dificilmente você vai saber que ele fez isso dentro do trabalho dele com algum colega. Dificilmente você vai ouvir dizer que um cara desse foi tão grosso e tão xarope com alguém na padaria, onde ele passa toda a tarde para tomar uma birita com os amigos. Ele não faz isso com gente fora de casa. Porque, geralmente, ele tem medo. Então é bom a gente ter medo.
como é que a gente vai ter medo, por exemplo, os homens vão ter medo da mulher? Ela é mais frágil, ela é mais fraca. Então, por que o homem é, lá no começo da história, da religião, por que o homem tem um físico mais forte? Geralmente, né? Não é o meu caso. Mas por que o homem geralmente tem um físico mais forte? Quem sabe? O Edson sabe. Garanto para vocês que o Edson sabe. Eu garanto. Né, Edson? Ele vai falar, sabe o quê? O Edson tá podendo falar, não, né? Na verdade, violência não é muito a minha praia, não, viu? Tá. Não gosto muito de... Eu gosto nem de uma conversa mais ríspida. Ô, Júnior, o que você acha, Júnior? Eu acho que o homem ele tem o porte físico mais avantajado, que é para proteger a mulher. É, por aí. O Alessandro levantou a mão lá. O Alessandro tá dirigindo e levantou a mãozinha lá no negócio, rapaz. Lá. Opa! Tamo aí. Basicamente, a minha opinião também é essa. O homem tem um físico mais forte, porque lá nos primórdios, lá no princípio, a função, vamos dizer assim, respeitando tudo atual, né? O princípio básico do homem, a função básica na sociedade era trazer alimento, proteger. Justo agora chegou a hora dele falar, tá interrompendo. Família, né? Proteger dos perigos, né? Porque o basicamente é nômade, né? Tá dando umas congeladas, viu, Edson? Alô? O Alessandro. Tá dando umas congeladas aí. Daqui a pouco você continua. Opa, tá ouvindo? Estamos ouvindo, mas está cortando. Continua. Oi. Continua cortando, inclusive. Daqui a pouco eu retorno. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco você fala mais. Então, assim, a função do homem era trazer... Deixa eu pegar um momento melhor aqui na entrada do final. Quando estabilizar mais aí o sinal, você volta. E o Adalberto? O que o Adalberto acha? Porque o Adalberto lá tá acordadão, ele deve estar querendo falar. O Adalberto fica acordado assim quando ele quer falar. Eu concordo inteiramente com o Alessandro, apesar de não ter ouvido ele direito. Tá bom. Não, mas é a verdade. É que, na verdade, o Alessandro entendeu o que o Alessandro falou, né? Que antigamente, quando o mundo era primitivo, o homem era um caçador, ele tinha que lutar pela sobrevivência, a relação era rústica, e tinha que proteger tanto a mulher quanto a família, né? Então, ele acabava tendo essa característica física superior para poder ter essas atividades. Hoje a gente já está num mundo de provas e expiações, tendendo à regeneração daqui a pouco. Então, essa característica e o domínio no trabalho, nas profissões, nas atividades, hoje já está muito igualitária, né? Não está ideal, não é perfeita essa relação homem-mulher perante as coisas, mas eu entendo que daqui a pouco isso daí vai estar todo mundo sendo absolutamente igual. Se Deus quiser também em cor, raça, credo e tudo mais. Bom, as meninas devem ter percebido que eu perguntei primeiro para os homens. Tem um objetivo isso aí. E agora as meninas, o que acham? A Miriam, por exemplo. O que você acha, Miriam? Eu concordo com isso, que era para proteção, né? Mas além de proteger, eles acabam intimidando as mulheres. Por eles serem maiores, então eles acham que são superiores, são mais fortes e acabam diminuindo as mulheres, né? Você é fraca, você não tem capacidade. Eu acho que isso vem de antigamente. Né? E a Jalene? Tá lá, Jalene? Jalene sumiu do meu... Não, ela tá ali, só desligou. Oi, Jalene. Jalene tem alguma opinião sobre isso aí, não? Não, eu concordo com tudo que o Júnior falou, que o Alessandro falou, a Miriam, é isso mesmo que eu penso. Tá. Apesar que desde os primórdios, né, eles já arrastavam as mulheres pelos cabelos, então eles já queriam mostrar que era superior.
Então, quer dizer, alguma finalidade tinha que ter, proteger tudo, mas eu concordo com eles. A Cláudia tá quietinha ali, mas tá sorrindo, olha. Ela tá gostando do assunto, olha. É porque a Jalene falou de arrastar pelos cabelos, aí eu comecei a rir. Mas isso. Na verdade, ela lembrou da época das cavernas, né? Mas eu também, me veio a época das cavernas, porque eles buscavam alimento, né? E por isso tinha o físico mais avantajado, tanto de lá para cá, o DNA mais avantajado por causa da sobrevivência. E a Marli até acordou lá, de tão interessante que é o assunto, olha lá. Tá tudo bem aí, Marli? Oi, eu tava dormindo, viu? Não, mas pode dormir, não tem problema. Não tô acompanhando muito, não. Tô aqui só por não sei. Tá? E se a luz do celular estiver atrapalhando você aí, você pode desligar se não estiver acompanhando, né? Porque você precisa repousar mesmo. Tá bom. Mas então é o seguinte, tá, gente? Acontece que todo mundo falou uma coisa parecida, né? Nos primórdios, lá atrás, desde a época das cavernas, os homens já eram mais fortes por causa da caça, né? De proteger a mulher e tudo mais. Então, assim, por que os homens continuam mais fortes que as mulheres hoje? Olha o tamanho do Adalberto. O Adalberto deve ter 1,90, né, Adalberto? Quando eu tinha cabelo era 1,94. Então hoje ele deve ter 1,90 aproximadamente. A Miriam deve ter mais ou menos 1,70, não? Não, 1,65. 1,75. A Miriam também é alta. 65. Então, 65 ou 75? 65. 1,65, tá. É uma diferença boa, né? A genética, o hormônio, testosterona deixa o homem mais forte, né? Então tem toda essa parte, né? Tem toda essa parte, mas nós estamos falando também por que Deus continua fazendo os homens na Terra maiores e mais fortes que a mulher. Veja bem, nós estávamos falando, vocês comentaram, que antigamente, muito antigamente, né, era necessário, o homem vai à caça, defende a mulher e tal, e até batia com o porrete na cabeça da mulher para conquistá-la e levar para a caverna dele. Mais ou menos isso que a Jalene falou ali. Acontece que isso tem milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás, se vocês lerem Roma e o Evangelho, tem lá uma descrição de João o Evangelista desencarnado, que teve, para nosso conhecimento, ele verificou as coisas lá nos primeiros homens, os primeiros espíritos encarnados na Terra. E a descrição que ele faz desses primeiros espíritos, ela é assombrosa. A gente tinha realmente umas características bem diferentes mesmo. Aqueles desenhos de que o homem das cavernas encostava as mãos fechadas assim no chão para se escorar que nem gorila, ela é verdadeira, viu? Não é uma imaginação de historiadores, não. Mas o homem continua forte, gente. O homem continua forte. Verifica aí se algum de vocês está inteirado da quantidade de mulher que é assassinada pelo companheiro ou marido atualmente. Eu acho que a força não é tanto física, é mais... exerce uma força, não sei se espiritual, não sei dizer como, mas mental. Ele acaba deixando a mulher com medo e se fazendo forte, não fisicamente, mas forte o pensamento. A mulher é mais indefesa e ele acaba... Eu acho que é mais nesse ponto. Por que a mulher apanha e tal? Porque ela tem medo. Às vezes não é tanto pela força física, mas tem medo. Tem medo de não poder se manter, de não ter onde morar. São vários fatores. Quando o Adalberto falou lá sobre a opinião dele, tem uns negócios interessantes, tá?
os homens foram colocados na direção das sociedades, das comunidades, das vilas, depois das comunidades, depois das cidades, depois dos estados, depois dos países, eles foram colocados nessa posição principalmente por um fator de um agente que até hoje causa o terror no universo feminino. Por incrível que pareça, religião. A religião colocou a mulher, em primeiro lugar, colocou a mulher como culpada de todo o sofrimento da humanidade. Acontece que não bastou só acusar a mulher, né? Um absurdo, mas não bastou só fazer esse terror, porque muito lá atrás, vocês verificam como foi contada a história de Adão e Eva. Porque a história de Adão e Eva não tem nada a ver com aquilo que vocês veem na Bíblia, tá? Aquilo é uma alusão, tem muita coisa boa nas histórias da Bíblia, mas ela foi contada, aquela história, depois de séculos daquilo tudo ter ocorrido. Então, por exemplo, Adão realmente é um cara que existiu, mas não daquela forma, é lógico, né? Não foi o primeiro homem da Terra. Mas eles aproveitaram informações que vieram de muito acima e transformaram a história de Adão e de Eva quando contaram a história. Por exemplo, pré-história não significa homem das cavernas e gentes, né, andando de quatro, tá? Como um animal. Pré-história significa, tecnicamente, uma época em que a história, os ocorridos, não eram registrados de uma forma inteligível. Não havia um alfabeto. Então, tudo que não era registrado de forma escrita de alfabeto é considerado pré-história. E história começou a partir do momento em que o homem começou a escrever, de alguma forma, com algum alfabeto, as coisas que aconteciam no dia a dia. A Bíblia, com a história de Adão, começou a ser escrita em torno de 1000 anos, 1500 anos antes de Cristo. Por exemplo, não tem uma parte na Bíblia que fala que os livros da Gênese, o Êxodo, Deuteronômio, etc., foi escrito por Moisés? Né? Tem essa história aí, né? Então, ali tinha um cara alfabetizado em uma língua estrangeira. Moisés viveu como o povo dele no Egito, não é isso? Qual é o tipo de alfabetização que esses camaradas tinham? O povo hebreu era analfabeto, tá? O que o povo hebreu conheceu de alguma escrita não era escrita alfabeta. Não tinha um alfabeto, ele tinha desenhos, hieróglifos. Então, Moisés, se tivesse escrito alguma coisa, ele teria escrito em hieróglifos para um povo analfabeto. Não dava. Como que você vai seguir uma legislação? Né? Então, eu imagino assim, se os 10 mandamentos foram escritos de alguma forma, não foi na língua dos hebreus. Eles não tinham, por assim dizer, uma escrita já em prática. Porque eles ficaram 400 anos na escravidão. Mas eles foram desenvolvendo uma escrita que a gente não sabia até pouco tempo de onde vinha aquilo. A primeira escrita, o primeiro alfabeto, veio lá dos descendentes daqueles camaradas babilônicos, sabe? Da Babilônia. Sumérios. Os sumérios, isso. Nas tabuinhas de argila, que chamava escrita cuneiforme. Eram marcas que eles punham numa placa de argila, enquanto ela estava úmida, e botavam isso para secar. E ali foi se descobrindo, depois que descobriram essas plaquinhas numa biblioteca monstruosa que foi descoberta lá na Suméria, eles descobriram que aquilo que parecia só um símbolo, na verdade eram letras. E aí descobriu-se que a história de Adão e Eva, a criação do mundo, por exemplo, outra coisa, o dilúvio contado na Bíblia,
aquilo já havia sido contado centenas de anos antes dos hebreus contarem e escreverem a Bíblia. A Índia também tem uma história parecida, muito mais antiga. A China também tem. Então, a história que a gente lê na Bíblia, do Velho Testamento, principalmente a Gênesis e o dilúvio, ela já existia, tá? Em outros povos. Então, de alguma forma, a gente depois vai conversar sobre isso. Acontece que a história de Adão e Eva, ela não foi criada apenas com esse objetivo, mas existia uma história sobre como é que um espírito, depois que ele está em determinado lugar bom, imagine vocês aí o espiritismo, tá? Depois que um espírito alcança a condição de viver num lugar bom e sem sofrimento, ele pisa na bola nesse local, tá? Ele não consegue acompanhar as leis daquele local. E o que acontece com ele? Você vai reencarnar agora em um planeta inferior, num local inferior, onde você vai voltar a ter que usar a sua força física para se sustentar. Você vai viver do que a Terra te der, do que aquele planeta der, né? Então, aquela história de Adão e Eva era um conhecimento profundo que foi contado de forma distorcida. Tem coisa boa no meio, se você analisar. Perceba a similaridade que tem com o Espiritismo. Tá? Imagine então o seguinte, ó. Imagine que Adão e Eva não são Adão e Eva, tá bom? Imagine que um casal, ou um cara sozinho, morou aqui na Terra, tá bom? E foi um baita de um cara, tipo, não dá nem para imaginar ele fazer coisa errada lá, mas vamos imaginar Chico Xavier, tá legal? Foi um baita cara na Terra. Aonde que ele pode viver depois que ele desencarnar aqui? Bom, ele pode, entre aspas, viver num planeta superior. Concordam? Concorda que Chico Xavier não precisa viver num planeta de sofrimento, doença e miséria que nem a Terra? Claro. Um cara desse só vem porque ele quer ajudar. Mas ele não precisaria, se quisesse ficar em um outro mundo superior. Mas vamos imaginar que Chico Xavier desencarnou em 2000 e... Quanto, Adalberto? 10. É 2002. 2002. Ele desencarnou em 2002. Quando ele desencarnou, a transição dele é muito diferente da transição de um cara como eu. Ele desencarnou, 3 segundos depois, transitou. Já está tranquilão no mundo espiritual, beleza? Já está lá na colônia, sabe-se lá qual, mas ele já está na colônia. 10 segundos depois, ele já está na colônia. Eu vou demorar mais ou menos uns 10 dias. Mas Chico Xavier era assim, ó, papum. Mas tem a transição, tá? Não esqueça. E aí ele transita, vai para a colônia e falou, Chico, beleza, tá tudo certo. Você pode ir para, por exemplo, Orion, tá legal? Ou então vai para Júpiter lá, conversar um pouco com o Mozart e escutar umas músicas dele lá e tudo mais, tá? Fica lá um tempo. Ele chega lá em Júpiter, é Júpiter, gente? Que está contando lá na codificação onde vive Mozart? É Júpiter. É Júpiter, né? A mãe do Chico escreveu sobre Saturno. Não, é que Júpiter está na codificação, né? Tem até o desenho lá da... É da que casa. Júpiter é um planeta gasoso, né? Não tem matéria. Na codificação, na revista Espírita, tem um desenho feito por uma médium, ou um médium, que tem a casa de Mozart, tá? Mas vamos lá. Chico chegou lá em Júpiter, que é um local de espírito superior, claro. E não se sabe por conta de que ele pisa na bola lá em alguma lei. Sei lá, qualquer lei. O que acontece com um cara que não consegue cumprir as leis daquele planeta? Não são as leis divinas e universais, de modo geral. Cada vez que você sobe um pouco, você tem leis mais complexas para você seguir. Principalmente as morais, tá? E aí, Chico Xavier pisa na bola. O que o Jesus fala para ele? Ô Chico, foi legal, foi bacana, mas você pisou no tomate, irmão. Infelizmente, mesmo que você não queira, você vai ter que reencarnar na Terra de novo. Acontece que em Júpiter, você tem um corpo fluídico,
semimaterial muito diferente do corpo de carne na Terra. E você, em Júpiter, não precisa acordar às 5 horas da manhã, pegar o busão lotado para trabalhar e ganhar o seu pão para o corpo. Porque você não vai precisar alimentar o seu corpo com o mesmo tipo de alimento. O alimento para o seu perispírito, ele é fluídico e ele é sustentado pelo próprio pensamento do espírito. Presta atenção lá no nosso lar, onde ainda tem muita gente ligada à Terra, que tem o alimento do caldo. Em mundos superiores, não tem nem o caldo, tá? É tudo mental. Você não precisa sustentar um corpo de carne, porque você não tem corpo de carne. Então, Chico, você pisou na bola, infelizmente aqui é uma beleza, né? Você está aqui vivendo em um paraíso. Você está vivendo em um paraíso. Infelizmente, você vai ter que viver na Terra. Bom, para o Chico, né, meu? Viver na Terra é 2 palitos. Ele falou, não tem problema nenhum. Acho que até eu já tirei minhas férias que eu podia ter, então agora eu vou voltar para trabalhar. Aqui na Terra ele vai ser o cara, compreenderam? Só que vai ter que trabalhar, vai ter que voltar para a escola, se alfabetizar, estudar, trabalhar numa repartição pública, se a gente voltar no tempo, né? Então, supondo que Chico não tenha vindo, por exemplo, como missionário e tivesse vindo compulsoriamente. Não foi o caso, mas imagine isso. Então, o Adão, a história do Adão é essa. Era um conhecimento profundo que você não podia passar do jeito que o Espiritismo trouxe. Não dava para passar dessa mesma forma. Você tinha que passar de algum modo. Mas, como depois de muito tempo, após muitos e muitos anos da história de Adão, a história de Adão, o Adão verdadeiro, que é da raça adâmica, ocorreu 4.000 anos aproximadamente antes de Cristo, tá? Aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Depois de passado tudo isso, mais ou menos entre 1.000 e 1.500 anos antes de Cristo, ocorreu o êxodo, certo? Depois do êxodo, nós cometemos um monte de burrice, um monte de bobagem, fizemos um monte de crime, como, por exemplo, fazer escravo no caminho, né? Nós ficamos escravos 400 anos e depois que a gente conseguiu a liberdade, nós fizemos escravo. Olha que coisa linda, né? Nós condenávamos a escravidão e quando saímos de lá, fizemos escravo no caminho. Matamos um monte de gente. E cada vez que a gente fazia alguma coisa, em determinado momento, quando a gente achava que nós éramos o povo óbvio do Borogodó, a gente caía em alguma cilada. Como, por exemplo, fomos exilados de novo, porque nós viramos escravos no Egito, também porque desobedecemos às leis de Deus, tá? Achávamos que a gente era o povo herdeiro do mundo, fomos achando que a gente era muito poderoso. Quando veio aquela seca terrível da história de José do Egito, nós perdemos tudo, porque só pensávamos em matéria, perdemos tudo e viramos escravos. Saímos da escravidão através de Moisés, tá certo? Depois, no caminho, fizemos um monte de crime, cometemos um monte de crime, a partir da travessia do Mar de Junco, não do Mar Vermelho. Nós não atravessamos o Mar Vermelho, tá? Nós atravessamos o Mar de Junco. Depois que a gente fez isso, e já estávamos perto de Canaã, para chegar em Canaã, nós fomos matando todo mundo que estava no caminho. Porque a geografia, né, não era mais a mesma de quando nós saímos de Canaã. Quando nós saímos de Canaã, não tinha quase ninguém lá no caminho. Quando nós voltamos, já tinha um monte de outros povos no caminho. E depois que a gente fez todas essas tragédias que a gente achava que eram os caras do Ó do Borogodó, o povo mais poderoso da Terra, porque a ideia era poder, nós caímos escravos de novo. Vocês sabiam disso, né? Sabem que nós fomos para a escravidão de novo, né? Eu sei que tem alguém balançando a cabeça, mas eu estou escutando um monte de grilo. De quem nós somos escravos dessa vez? Pela segunda vez. Da onde nós vamos prestar uma escravidão?
Dos babilônicos. Eles chamam de exílio, tá, gente? Mas nós viramos escravos, tá? Na Babilônia. Babilônia? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou tudo e deu chance da gente se render, e nós não nos rendemos. Mataram um monte de gente, escravizaram o resto do povo e levaram tudo para a Babilônia. Então, toda vez que a gente fazia uma besteira, a gente não assumia a besteira que fez. E nós começamos a escrever a Bíblia na época, logo depois da Babilônia. Vocês sabem por quê? Que nós começamos a escrever depois que fomos escravos na Babilônia? Não sabem? Porque foi na Babilônia que nós aprendemos o alfabeto lá dos assírios, que eram os antecedentes dos babilônicos. Escravos na Babilônia por 70 anos, nós, de novo, toda uma geração morreu e nasceu uma nova geração, já alfabetizados pelos babilônios. Conhecemos um monte de história, e entre elas a história da criação do homem e do dilúvio, entre outras. Mas se os babilônios, para nós, olha só, se os babilônios, que são povos, né, é um povo pagão e não tem um Deus único, mas tem uma história de um Deus deles lá, de um dos deuses deles que criou o mundo, e descobrimos que um outro monte de povo tem essas histórias para contar, como é que nós, hebreus, o povo eleito por Deus, perto ao mundo, não temos? Isso é um absurdo. Então, vamos contar uma história da criação do mundo. E do dilúvio também. Pegaram uma história que ouviram de outros povos e começaram a contar a história de Adão e Eva. Porém, como nós cometemos um monte de crime no caminho, a gente tinha que botar a culpa em alguém. Adivinha para quem que sobrou? Para Eva. Para as mulheres, para Eva. A partir daquele momento, começou-se a acusar as mulheres de todas as desgraças que aconteciam no povo eleito por Deus. Então, eu, homem, não sou culpado de nada. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a culpada de todas as desgraças no meu povo é da mulher pelo pecado original, que foi contado 1000 anos, 1500 anos antes de Jesus, aproveitando as histórias que eles ouviram lá na Babilônia, para ter uma história do povo hebreu, aproveitar essa história e botar a culpa nas mulheres. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que Eva não foi a primeira esposa de Adão? Nunca ouviram falar? Pois tem uma história muito interessante. Que isso aí não tem como a gente... Não vai ter registro, né? Tem uma história muito interessante que Adão teve uma primeira esposa chamada Lilith. Lilith. L-I-L-I-T-H, um negócio assim, Lilith. E essa Lilith, ela abandonou Adão. Porque Adão queria que ela se sujeitasse a ele na hora do sexo. Olha a história. E ela não admitia que ele ficasse, desculpa o palavreado, sobre ela. Entenderam? Porque para aquela situação, daquele povo, daquela época, era uma humilhação. E ela abandonou o Adão. Essa história já existe há muito tempo, é de outros povos, né? O povo hebreu, as pessoas do Novo Velho Testamento não admitem essa situação, mas quando você lê a Bíblia, você vai verificar que existem na própria Bíblia, no mesmo livro, porque a Bíblia tem vários livros, né? No mesmo livro da Gênesis, tem 2 versões sobre a criação da mulher. Presta atenção lá que vocês vão ver. Só lendo com atenção, tá? Tem 2 versões sobre a criação da mulher. Em uma delas, Adão diz assim, quando Eva é criada, né? Esta, sim, é carne da minha carne.
Esta é a carne da minha carne. Ou seja, ele está indicando que aquela ou uma outra não era a carne da carne dele. E aí o pessoal fez esse link, né? De que em algum momento na Bíblia dá uma indicação de que a história de Lilith, da primeira esposa de Adão, é verdadeira. Então a primeira esposa de Adão falou assim: aqui não, velho. Aqui não. Deus disse que nós somos iguais, tá? Você não vai me sujeitar a nada das suas vontades. E vai bater em outra pessoa, em mim não. E saiu fora. E foi viver a vida dela longe daquele lugar. E essa história existe, escrita em vários lugares do mundo, viu? Se é um folclore, se é uma tradição daquele povo, se tem alguma coisa nas entrelinhas que seja verdadeira, a gente só vai saber daqui, sei lá, não tanto tempo. Quando a gente desencarnar, talvez a gente saiba. Mas o fato é que sempre houve violência contra a mulher. A primeira e principal violência contra a mulher é a violência moral, mas colocada sobre a mulher através da força física. Ou seja, se alguém fosse contar que aquilo era mentira, apanhava, né? Matava-se mulher assim como se fosse uma coisa mais tranquila. Eu não sei se vocês também sabem que as leis judaicas, como se fosse assim um código penal, um código civil, as leis que eram para ser os 10 mandamentos só, hoje, se eu não me engano, tem 613 artigos. Vocês sabiam? E ela é tida como divina, como uma lei de Deus. São 613, eles foram acumulando e não pararam de praticar isso, tanto que um amigo nosso, o seu Maurício, judeu, né? Ele falava para nós: o meu povo, minha religião, meu povo, vive, Hélio, como se vivia 5.000 anos atrás. Eu me vergonho disso, mas eu sou judeu, né? Vou fazer o quê? Então, a gente tem que prestar atenção no seguinte: o homem de hoje, da época de hoje, ainda tem muito medo de outras pessoas fora de casa. Mas dentro de casa, ele arruma muito problema. Ele trata a família muito diferente do que ele trata fora de casa. Isso foi imposto como uma lavagem cerebral e acabou virando comportamento habitual do homem. O homem deu uma travada aqui, viu, gente? Acho que vocês perderam aí uma parte da minha fala, né? Principalmente a religião é que causou isso tudo, tá? Desde os primórdios, quando a Bíblia foi escrita, foi criando essa coisa horrorosa, né? Horrível, que o homem é o cara certo, correto, seguidor da lei de Deus, Deus é uma pecadora. Sabe qual que é a minha resposta disso? A maioria das mulheres meninas, nós vocês, a maioria das mulheres também acho que se submetem aos tratos dos homens. E o que é pior, elas não sabem o potencial que tem. Porque o homem que foi tratado mal, a mulher, tem que existir essa história. Porque a mulher, o espírito que está na mulher, é mais inteligente do que o espírito que está no homem. Vocês sabiam disso? É por isso que os espíritos mais evoluídos vêm com mulher. Porque os meus evoluídos nessa época tratamos não poderiam ao amor que uma mãe tem que dar para o filho. Então ela vai ter mais inteligência e mais moralidade que o homem. Só que as mulheres não acreditam nisso e acabam se submetendo e sendo subjugadas. Inclusive, uma vez disse, por alguns vários motivos deles, é se submeter ao homem, porque talvez ela não ache que seja mais fácil. E os homens continuam perdendo e fortes para proteger as mulheres. Mas continuam a esse cara, né? E fazer que ela faça o que ela quiser. Inclusive, deixar
ela dependente financeira dele. Na maioria dos casos. Tudo isso que ela tem essência, não. Mas as mulheres precisam se movimentar rapidamente. Porque em algum momento, quando nós encarnarmos, não vai haver mais aqui na Terra o princípio inteligente compatível para algumas pessoas reencarnarem e acertar o ponto. Tá bom? Todos nós precisamos de um princípio inteligente para formar um corpo de carne e um corpo espiritual. Esse princípio inteligente, ele é do planeta, tá? É aquele planeta que vai ter o princípio inteligente que vai compor os nossos corpos. Em algum momento, nós vamos ficar para trás em moralidade, em inteligência, e não vamos mais reencarnar na Terra. Esses são aqueles que são sentados no livro dos Espíritos. É uma troca de pessoas que não estão apoiando o progresso desse planeta. Ou seja, aquelas pessoas que têm acesso bem, né? Ela vai ficando mais curto o tempo, a possibilidade. E aí possível que no futuro você não pode mais encarnar. Alguém que você gosta muito, você acha que é uma pessoa bacana. Então você tem que fazer as coisas. Não confundir, por exemplo, ser bom, né? Ser bom com se submeter. Isso não é caridade. Tá? Não é caridade. Caridade é bem diferente. Caridade não é só mão na cabeça. Você fez coisa errada, mas não é do você está. Beleza. Aí não me bateu, mas eu falei com ele que eu acho que eu vou ajudar não é melhor. Não, ele me explicou, não, mas ele me chamou de volta, então tá bem, não. Os homens que fazem isso não merecem esse trabalho de vocês, das mulheres. Não se preocupem com isso. Quando se encarnarem, provavelmente não vão tá? E para essa mania de quem tem que aproveitar essa ação, porque se meu Deus não colocou junto com a pessoa, é porque fica fora. É o fim para acertar a sua ação. Não, a gente acerta as contas, ajudando outras pessoas, e muitas vezes essa pessoa ela tem que aprender o seu dela, e muitas vezes não tem, viu? Muitas vezes a sua vida de encarnação, querendo ser da boa, você percebe. É o meu medo. Tá bom? Não aceite. Nós não aceitamos provocação, violência e não sofrimento. As mulheres não sabem tamanho da inteligência que elas têm. Você vai mais conseguir sobreviver a qualquer situação. É só ter coragem e não precisa mandar para o inferno, não precisa brigar e passar até a porta. Olha que ele vai embora. Ou quando ele perceber que ele está já falou da manhã, você pode fora do portão e abrir a porta. Tá bom? Cuidado, viu, gente? Muito cuidado. Os homens têm muita dificuldade para melhorar. Presta atenção. Os homens, mesmo desse período, não têm dificuldade de ser melhorar. Só vão melhorar sofrendo. Você não vai ajudar passar a mão na cabeça. Você tá entendendo? Inclusive, isso pode ser pensado em interferência no progresso dessa pessoa. Deixa ele aprender sozinho. Manda embora. Vai bater na sua mãe. Tá bom? Já vai ali uma cadeira dela, da PC, então pronto, no cabelo. O homem bate, brinca. Tem que ir embora, gente, mora sozinho. Não tem esse negócio. Não tem condição de sociedade, nem formar uma família. Viu? O planeta Terra não tem mais isso. Não pode mais. Não pode existir. Existe porque eles são muito ruins. Presta atenção aí. A gente pode falar sobre isso. Essas oportunidades para próximo tempo. Eu fiz a visita do telefone para a gente assistir. Nem entrar na nossa. A realidade é que o mundo está cheio de violência espiritual. Que não pode haver vergonha, cara. Porque é tudo mais fácil, tudo forte.
já controle das coisas no mundo há mais ou menos 20 anos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Alberto? Beleza? Júnior, tranquilo? Beleza. Gente, obrigado. Bom fim de semana, pessoal. Cláudia, Jalene, a Miriam, o Adalberto, a Titi, o Edson. Melhoras, amigos. Obrigado, Jalene. Valeu. Tchau, Cláudia. Tchau, Gru. Tchau, Mi. Tchau. Tchau, Edson. Tchau.